seria para hoje? Consegui o 1 e o 2. Sabrina, eu queria ter lido tudo, não consegui. Eu também li o 1 e o 2. Comecei no 3, mas o 1 e o 2 eu li. O 1 e o 2, eles são, assim, passa bem rápido, né? Você tá lendo e já chega o 2, você nem sabe, nem acredita que já chegou no 2, né? Parece que os maiores, na verdade, são mais o do 3, né? O 4 e o 5, que eles são maiores um pouquinho. Mas, cadê aqui o Matheus? Leu os dois primeiros, ótimo. Então, é o suficiente, pelo menos, para hoje, né? Semana que vem, se conseguirem, terminem de ler, que eu vou passar para vocês hoje também um link, quer dizer, um artigo que eu queria ter passado antes para a gente comentar nessa aula de hoje, mas que eu acabei esquecendo e quando eu lembrei já era muito próximo, assim, eu sei que a vida é corrida, então eu decidi deixar para o próximo. E se der tempo a gente comenta ele, que é sobre um artigo falando sobre a visão psicológica da Lady Macbeth, né? E que, na verdade, o título do artigo é O Casal Macbeth no Divã, né? Que aí ele pega um pouco que Freud falou sobre eles e faz assim uma relação muito boa e também pega umas coisas que o Harold Bloom, né? Ele também fala sobre essa questão psicológica da Lady Macbeth. E é muito, muito interessante, me abriu assim muitas coisas que antes eu nem tinha percebido e faz sentido mesmo, assim, é muito legal. Eu vou passar aqui, eu já coloquei alguma coisa, né? Mas eu vou passar assim, Sandra. Terminando aqui, eu vou achar o link desse artigo, ou o PDF, já mando para vocês direto o PDF. Olha aí a Tainá. Então vamos lá. Tainá, deixa eu ver se ela já está me ouvindo. Oi, Tainá, boa noite. Oi, professora. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Como você tá? Tá bem? Eu tô bem, graças a Deus. E a senhora, professora? Eu tô bem também, graças a Deus. Nós iríamos começar agora, né? Vamos, na verdade. Estávamos conversando aqui um pouco, Tainá, perguntando se o pessoal tinha lido, né? Conseguido ler pelo menos até o 2, né? O ato 2. Você conseguiu ler? Sim, professora. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui tudo quer dizer, tudo não, né? Mas eu coloquei igual nós fizemos lá nas últimas aulas, né? Uma apresentação. E eu coloquei tópicos, porque nesse caso tem mais coisas, pelo menos, que eu quero falar com vocês. Sempre tem muita coisa para falar, né? E pouco tempo, né? 2 encontros, assim, para falar de um clássico, né? É pouco. Mas aí eu tento sempre trazer aqueles pontos principais, por quê? Né? Cada um já fez sua leitura, então eu não vou aqui reler com vocês, né? Mas sempre colocando o que eu acho interessante para nós comentarmos. E nesse caso da Macbeth, eu coloquei os pontos principais, né, do ato 1, do 2, e aí nós vamos comentando como nós fizemos lá na aula sobre o Édipo Rei. Tá? Então, aqui essa imagem, não sei quantos assistiram ao filme, acho que 2000, o mais recente, agora fugiu. Eu coloquei para vocês lá o link desse filme, que foi que já esteve na plataforma da Netflix, que é um filme excelente, ele é muito fiel à peça, né, da Shakespeare, e eu coloquei lá, até o Matheus falou que já assistiu, né, não sei quantos já assistiram, e esse ator aqui, qual o nome dele, Matheus? Que aqui fizeram uma imagem, né, um desenho, mas é lá do filme. Deixa eu voltar para ver se o Matheus lembra o nome do autor. Michael Fassbender? Isso! Já assistiu esse, Carolina? Esse filme é muito bom. Esse tá na minha lista, eu ainda não consegui assistir, mas eu tô louca para assistir esse. Sabrina, só uma pergunta. Eu até vi o link, mas a gente tem algum problema em ver o filme antes de fazer toda a leitura? Seria melhor ler primeiro, depois assistir o filme? Seria melhor, Sandra. Porque como ele é muito fiel, assim, claro, nunca vai ser. Não é a mesma coisa você ler, né? Mas, assim, caso você tenha problemas com spoiler, né?
é bom fazer a leitura antes, porque aí você vai percebendo, ó, isso aqui é aquela parte, porque como é um filme, ele, lógico, ele vai fazer alguma modificação, às vezes troca uma coisa que lá na peça vem antes, eles colocam depois, né? Então, tem algumas coisas assim que são diferentes, mas em geral é muito fiel à peça, né? Inclusive, no começo do filme, começa com o casal, né, o Macbeth e a mulher, a esposa dele, eles chorando, né, enterrando ali um filho, né, um menino, uma criança ainda. Só que isso não está não tá na peça, né? E aí volta para o que o Freud falou e o que o Harold Bloom também fala sobre que para eles é o ponto principal da peça. Só que aí daqui a pouco a gente vai chegar nisso para não adiantar a conversa. Mas ele já começa com algo que não tem na peça, então talvez seja melhor você primeiro ler, depois assistir, sabe? Eu acho que é melhor. Então, só aqui era só essa observação que essa imagem é, né, um desenho dele, desse ator. E aí, pessoal, como sempre, no primeiro encontro, eu coloco para a gente falar um pouco sobre o autor, né? Lá no material já tem também, mas aí eu resumo aqui para a gente comentar um pouco. Aí Shakespeare, claro, todo mundo não tem muito o que apresentar de Shakespeare, todo mundo conhece, e também não tem muita coisa, nós não temos muitas informações assim, certas sobre a vida dele, né? Há muitas, né, conversas, muito, né, suposições, mas aí a gente tenta pegar aquilo que parece ser, né, segundo os biógrafos e os estudiosos de Shakespeare, o que que foi verdade sobre ele, né? E aí a primeira coisa que a gente sempre comenta é essa curiosidade da data do nascimento dele, né, dia 23 de abril de 1564, que não temos certeza se foi essa data aí, né, exata. Para os biógrafos, né, os estudiosos, eles falam que foi em torno do dia 22, né, até ali o dia 25. Então, eles pegam uma média aí, né, baseados no batismo, na data do batismo de Shakespeare, e colocam 23 de abril. E a curiosidade da data dele, né, que é sempre assim interessante, é que ele morreu também na data, né, 23 de abril, só que agora me fugiu o nome, ou o ano aqui, eu não coloquei, depois eu vou dar uma olhada. Mas o fato é que, né, é possível que ele tenha nascido, né, e morrido lá no mesmo dia, né, do mesmo mês, claro, em anos diferentes. E aqui, né, ele era filho do John Shakespeare, que era comerciante de lã e luveiro, e ele tinha uma vida, assim, relativamente boa para a época, né, pelo menos no começo. O pai dele conseguiu dar uma educação boa para Shakespeare. Ele estudou muito literatura, né, claro, como nós podemos imaginar, e também ele estudou latim, né, então ele teve uma base muito boa dos estudos. Oi, Gêneson, boa noite. Só que o pai dele, né, já ali na adolescência de Shakespeare, o pai dele perdeu muito dinheiro, né, teve problemas financeiros e Shakespeare teve que sair da escola, deixar seus estudos e ajudar o pai, né? Aí começa assim nesse contato de Shakespeare com esse mundo, com as pessoas, né, que ele tanto soube retratar bem nas suas obras, né? O Harold Bloom, até no. Deixa eu ver se tá aqui. Ele já é famoso isso que o Bloom fala de Shakespeare, né? Mas nesse livro aqui, ele fala que Shakespeare inventou o homem, né? Inventou a humanidade. Aí ele fala assim, claro, nós estaríamos aqui se não fosse Shakespeare, mas nós não nos conheceríamos da mesma forma, né? Então, é fato que Shakespeare falou do ser humano, né? Da alma humana, das características, dos temperamentos, enfim, de tudo que é muito humano, né? Como ninguém. Então, ele tem essa experiência a partir dessa vida real, a partir desse problema financeiro que o pai dele teve. E aí ele casou-se, né, em 1582 com Anne Hathaway, né, tão conhecido aí esse casamento dele porque ela tinha 18 anos, aliás, ele tinha 18 anos e Anne já estava com 27 e grávida de 3 meses, né. Então Shakespeare, bem novinho, né, casou-se com ela, que não era comum.
Essa diferença de idade, assim, era comum, né? Claro. Mas era mais comum ver os homens mais velhos e as mulheres mais novas, né? Casando-se. E no caso de Shakespeare, não. Eles tiveram 3 filhos, né? 2 gêmeos, a Susana, tem um que é o Hamlet, né? Que talvez aí tenha relação com o nome, né? O Hamlet, depois. Então, eles tiveram 3 filhos, viveram ali, né? A sua vida relativamente normal. Nós não sabemos muito sobre a vida de casal, né? Dos dois. Mas aí, aqui, ó, ele mudou-se para Londres em 1586 para melhorar a vida financeira da família. E foi lá, em Londres, né, que ele começou esse contato com o teatro. O primeiro contato dele com o teatro foi trabalhando como ele ficava na porta do teatro, pegando os cavalos, né? Era como se ele fosse o chofé daquela época. Então, ele era guardador de cavalos, né? Pegava as pessoas chegavam, ele guardava lá os cavalos. E depois disso, ele começou a trabalhar, né, nos bastidores, teatro, e só depois, né, ele começou a escrever, né? Adquirir essa posição de dramaturgo, escritor e ator, né? Então, nessa época aqui em Londres, foi uma época assim bem boa, financeiramente também. Na carreira de Shakespeare foi aí o ponto alto da vida, da carreira dele. E ele entrou aqui para a companhia de teatro, né, de Lord Chamberlain e depois tornou-se sócio do Globe Theatre. Esse Globe Theatre, né, esse teatro aí que pegou fogo, né? Tem um relato lá na biografia que eu mandei para vocês, explica melhor, né? Esse teatro pegou fogo e por isso Shakespeare teve que voltar para a sua família, né, para a sua cidade do interior. E, em resumo, assim, vida de Shakespeare, né, de biografia, é o que nós temos, não temos muita coisa. Claro, eu não tenho nenhuma biografia de Shakespeare, né, porque eu peguei da internet aqui algumas informações. Talvez uma biografia, né, a gente consiga ter coisas mais profundas aqui, mas com que eu tenho foi isso aqui que eu trouxe para vocês. E vou falar aqui a data do falecimento dele, né? 1616, aos 52 anos. E ainda hoje, né, tem lá nessa igreja, na mesma igreja que ele foi batizado, o corpo dele está lá enterrado nessa igreja de Holy Trinity, lá na mesma cidade que ele nasceu, tá? Tem um monumento, né, na Abadia de Londres, aquela bem famosa, que agora eu esqueci o nome, e que as pessoas acham que ele está enterrado lá, ele foi enterrado lá, né? Mas na verdade ali é só, né, para simbolizar, porque as pessoas vão lá longe, né? E tem com seu representante aí, literário maior, e tem lá essa homenagem, mas ele não está enterrado nessa abadia, certo? Então, em resumo, né, isso aqui tá lá para vocês também, vocês podem dar uma olhada no material. Então, vamos lá para... Quer dizer, alguém quer falar alguma coisa de Shakespeare que saiba sobre ele, que eu não sei, que eu não falei, algum comentário? Vou voltar aqui para ver vocês. Não? Então, vou voltar. Então, vamos lá para a Marta. Então, como na outra vez, no último encontro, do último livro, coloco primeiro aqui os personagens para nós darmos uma orientada, né, uma relembrada aí, na hora de comentarmos e conversarmos sobre o livro, né? Então, aqui eu peguei de um PDF que eu tenho, né, e coloquei todos, tem 2 páginas aqui de personagens, né, porque nós temos muitos personagens, e ainda tem aqueles que são os personagens, né, mudos, que não tem nenhuma fala, mas eu nem coloquei aqui, mas os principais, né? Aqui o Duncan, né, que é o rei aí no começo da peça, o rei da Escócia, né? O Malcolm, que é o primogênito do rei, e príncipe, né, de Cumberland, e depois rei da Escócia. E aí já é um spoiler, né, para quem não leu aí do final. Capitão do exército escocês, que é o capitão do começo, do primeiro ato, que chega para conversar com o Duncan, né, com o rei, para falar das vitórias e falar do desempenho, né, que o Hamlet e o Banquo tiveram na batalha. Então, esse capitão,
o Lennox, também um chefe ali, o Ross também tem um papel ali, né, importante, principalmente lá no segundo ato, importante entre aspas, né, mas ele tem algumas falas ali. Tem o nosso Macbeth, que era chefe no começo da peça, ele é chefe de Glamis, depois chefe de Cawdor, depois rei da Escócia. O Banquo, que é um chefe, é o amigo, né, do Macbeth, e é o personagem, né, a personagem que está com o Macbeth quando as bruxas trazem as suas profecias. O Angus, também, outro chefe. Nossa Lady Macbeth, né, que eu falei para os meninos que estavam no último encontro, eu falei, né, que o Machado de Assis chama a Lady Macbeth fala da alma dela, né, ao falar da alma dela, fala que ela tinha uma alma negra, né, e, bom, vocês viram que negro, falar alma negra é assim até, né, é pouco, né, para o que foi, o que é essa mulher, né. Então, ela era condessa de Glamis, depois condessa de Cawdor e depois rainha da Escócia. Criado no castelo, France, filho de Banco, o porteiro, né, aquele porteiro que faz uma gracinha quando vai abrir o portão logo cedinho para que o Mactuf, né, entre ali no castelo, né, o próprio Mactuf, chefe de Fife, e o Donald Bain, filho caçula do Duncan, né? Então, esses são os principais. E aí vai ter aqui, né, os assassinos contratados por Macbeth, criados, aí vai, né, os personagens mais secundários. Então, aqui, ó, esses personagens que aparecem mais nessa segunda parte aqui, nós não chegamos na maioria deles, né? Já que nós paramos no segundo ato. Então, quem sabe na semana que vem, né, a gente consiga parar aqui melhor para comentar cada um, né? Mas o que nos interessa hoje, pelo menos, são esses aqui, né? Os principais para hoje. Então, ó, no ato 1, né, logo no começo, antes do que eu coloquei aqui, né, do relato ao rei das vitórias nas batalhas e do heroísmo de Macbeth e Banquo, nós temos no comecinho a fala das bruxas, né? Elas conversam ali se perguntando, né? Quando iremos ver o Macbeth, né? E elas falam que quando o dia for belo e feio, né? E isso é uma coisa muito interessante também, que eu vi lá naquelas análises que eu falei para vocês, que eu vou enviar para vocês também, e que vi também em outro lugar. Desde o começo, né, Shakespeare quer trazer na peça essa visão assim do dinamismo da vida, né, do bem e do mal, do bom e do ruim, né, dos dois, assim, né, da luz e das trevas, sempre ali elas convivendo, né, elas estão sempre juntas, né, porque quando as bruxas falam isso, que vão encontrar o Macbeth nesse dia, que vai ser belo e feio, é justamente porque que é belo, né, belo porque eles ganharam e venceram, né, derrotaram o traidor, e feio porque muitos morreram e tá aquela situação, campo de batalha, né, então, isso é um primeiro ponto para a gente já depois, nós podemos comentar melhor sobre isso, né? O que é a vida, que a vida é isso, né? Tem um lado bom, tem um lado ruim, e às vezes a gente querer só fechar os olhos, só querer sempre o bom, né? Só querer buscar só essa felicidade, né? Sempre estar feliz, ou sempre, enfim, né? Não é assim, a gente tem que olhar esses dois lados da vida. Mas a gente vai comentar isso depois, tá? E aí as bruxas falam isso, o capitão chega e dá relato, né, para o rei, o Duncan, sobre as batalhas, a vitória, né, da Escócia e sobre o desempenho, né, principalmente aqui, do Macbeth e do Banco. E aí, em seguida, né, depois que o capitão relata isso para o rei fica super ansioso e manda ele de encontro lá, encontrar o Macbeth e o Banco, as bruxas conversam e falam da grávida e o castigo ao marido, né? Vocês devem lembrar dessa parte, que enquanto elas estão conversando ali antes de irem até o campo de batalha, né, para falar com o Macbeth, uma delas fala, né, que encontrou uma mulher
grávida e ela estava comendo castanhas, se não me engano. E ela pediu, a bruxa pediu que a mulher desse essas castanhas e ela não quis, né? Falou, não, sai pra lá. E a bruxa ficou revoltada, né? Disse, tá bom, então você vai ver. E o castigo que ela resolve dar para essa mulher é castigando o marido dessa mulher, né? Que viajaria, né? Ele ia fazer uma viagem no barco, né? Ele era marinheiro ou algo assim. E ela ia mandar ventos, né? As outras bruxas até falam, ó, quer que eu te ajude? Eu vou mandar tal vento. Aí a outra fala, eu também vou mandar ventos. E ele vai ficar lá, né, vagando, sem conseguir voltar para casa nunca mais, né? E engraçado que Shakespeare pega mais uma vez aí, né, a mulher, uma mulher grávida, e esse marido que não vai poder voltar, né? Então, veja, parece que está, de fato, né, a análise lá do Bloom e de outros, né? Parece que o tema aí, né, além do que a gente sempre fala, dessa ambição, da ganância, né, da morte, enfim, tem essa relação da maternidade ou da fertilidade, da falta dela e desse papel aí disso na vida do, do casal e do ser humano como um todo, né? Daqui a pouco a gente volta, mas eu só estou jogando aqui para vocês irem pensando, depois a gente comentar melhor. E aí as bruxas falam isso, né? Relatam esse episódio aí dessa mulher e vão lá. Desculpa. E vão lá encontrar o Macbeth e o banco, né? Eles estão ali, já têm passado por toda a situação, né? Estavam. A batalha havia acabado, né? A luta, e eles estavam por ali. E elas chegam, né, as três bruxas, e o Banquo e o Macbeth, eles ficam ainda sem saber a princípio, né, quem são. São humanas, né? São fantasmas? O que é esse? Quem são esses seres, né? Até que elas se aproximam e, como vocês sabem, falam aí as três profecias, né? A primeira bruxa, né, sauda o Macbeth falando, né, ó, salve Macbeth, salve chefe de Glamis, né? Então, até aqui, de fato, era o que ele era naquele exato momento, né? Ele era chefe de Glamis. E aí vem a segunda bruxa e salva, né? O salva. Salve Macbeth, salve chefe de Cawdor. E a terceira bruxa, salve Macbeth, que ainda há de ser rei, né? E Macbeth fica assim, né, parado ali meio na situação, e o banco, ele vem e intervém ali na situação e pergunta, e a mim? Vocês não vão falar nada? Eu não vou ganhar nenhuma profecia, né? O banco, eles colocam nesse lugar, e as bruxas aí se voltam para o banco e falam, né, ó, a primeira bruxa fala, menos que Macbeth, né, falando isso ao banco, menos que Macbeth e maior. Não tão feliz, né, a segunda fala, não tão feliz, mas mais feliz. E a terceira bruxa fala, serás pai de reis, mas não serás um. Assim saudemos Macbeth e banco, né? Então, veja, mais uma vez aqui a antítese, né, ó, menos que Macbeth e maior, né? Como é que pode ser menos que uma coisa e maior que aquela coisa? Mais feliz, não tão feliz, só que mais feliz, né? Então, a todo momento, assim, várias palavras, várias situações da peça, Shakespeare traz essa visão, né? Esse dualismo, essa antítese a todo momento. E assim, elas saudam, né, os dois e vão embora. E aí, os dois ficam naquela situação, né, conversando, e agora, será que nós devemos acreditar, né, e ficam conversando, até que chega aqui o Ross, né, para dar a notícia de que o rei, né, havia nomeado o Macbeth como novo chefe de Cawdor. E aí o Macbeth, logo na princípio, né, no primeiro momento, ele fala, mas o Cawdor, ele ainda está vivo, né? Vocês querem me dar roupas que não me servem? Né? Ele fala isso. E aí o Ross, ele explica, não, ele nos traiu, né? Morreu e agora você foi morto e agora você é o novo chefe.
né? E ao ouvir isso, começa todo, né, o drama interior do Macbeth, porque a primeira profecia se cumpre e, claro, você imagina, você recebe 3 profecias e em seguida, assim, muito próximo, a primeira já acontece e você já começa a imaginar, né, a pensar e esperar que as próximas também vão se realizar, vão se concretizar. E ele fala isso, né? Ele fala, nossa, então eu vou ser rei, né? Com certeza. E aí o banco, ele fala algo muito sábio, né? Como várias coisas que o banco fala, né? Ele fala o seguinte, ó. Mas é estranho, e com frequência, para perdermos, os instrumentos das trevas nos dizem a verdade, atraem-nos com ninharias inocentes para atrair-nos depois com as piores consequências, né? Então, o banco ele está sempre com o pé atrás ali, né? Pelo menos é o que eu consigo, que nós conseguimos perceber com um pouco que ele fala. Ele está sempre com o pé atrás. Ó, é esquisito, claro. Ele fala que os instrumentos das trevas, né, podem dizer a verdade, atrair, né, falar algo verdadeiro, ou seja, ele está fazendo aqui uma ligação com a Bíblia, né? Com um trecho bíblico, quando a gente vê aquilo, né? Que todo mundo fala até hoje, né? Ó, o demônio, o mal, né? Enfim, ele pode usar da verdade, um pouco de verdade, ele mistura a verdade, né? Para atrair e levar a mentira. Então, é mais ou menos o que Shakespeare coloca aqui, né? As trevas nos dizem a verdade, nos atrai e depois, né, para depois nos trair com piores consequências, né? Então, já quase prevendo aí o decorrer e o fim do Macbeth, né? Mas o Macbeth não liga muito para isso, né? Ele começa a sementinha ali, né, da ganância no coração e eles seguem depois, eles saem daí e vão até o rei, vão se encontrar lá com Duncan e logo após ele falar, né, com o Duncan, ele quer escrever, né, ele não aguenta esperar chegar em casa para contar à sua esposa o que havia acontecido, né, e ele escreve a carta, que nós já lemos essa carta com a própria Macbeth, né, fazendo a leitura. Então eu coloquei aqui para nós lermos só esse trecho que eu acho muito legal, interessante. Então, eu vou colocar aqui, se quiser acompanhar no próprio livro de vocês. Eu esqueci de marcar qual é o A. Aliás, é ato 1, mas eu não sei qual é a cena. Só marquei aqui a página. Então, só olhar aqui de novo. Ah, eu vi que o Matheus mandou mensagem aqui. É essa ambiguidade que tem até em Senhor dos Anéis e o Hobbit. Os personagens Grima, língua de cobre. Ah, tá. Grima, língua de cobre e o Smaug falam verdades misturando com a mentira também. Nos lembra a serpente do Éden, sim, né? E esse é o simbolismo, né, dessa língua bifurcada, né? Tem muito a ver com isso também, Matheus. Como eu estou estudando muitas coisas de simbolismo, né? A minha tese, minha dissertação do mestrado, analisando assim símbolos e tal, então eu vejo símbolo em tudo hoje. Mas é muito legal, esse mundo simbólico, de fato, é muito, muito rico. Então, é a página 48. Vou colocar aqui. Quem quiser achar, é a parte onde Lady Macbeth faz a leitura da carta. Nossa, cadê? Acho que eu já passei. 48. Nossa. Aqui. Então, entra Lady Macbeth só com uma carta, né? Ela começa a ler. Encontrei-as no dia da vitória e compreendi, pela perfeição do relato, que possuíam mais do que o mortal conhecimento humano. Ardia em desejo por questioná-las mais, mas elas se fizeram ar e nele, vai que essa aqui a edição é bilíngue, vou achar aqui, e nele vaeceram. Enquanto permanecia em êxtase, maravilhado, chegaram emissários do rei saudando-me como chefe de Caldor, título pelo qual essas irmãs sinistras tinham antes me saudado, e referindo-se a mim no futuro com salve, rei que serás. Pensei que seria bom comunicar-te disto,
minha adorada parceira na grandeza, para que não percas a oportunidade de regozijar-te devido à ignorância da honra que te é prometida. Guarda isso em teu coração e a Deus. E ela começa, né, a falar: Glemes tu és, e Caldor, e serás ainda aquilo que te foi prometido. Mas temo tua natureza, que é tão cheia de leite da bondade humana, para perceber o caminho mais curto. Serás grande, ambição não te falta, mas não possuis a maldade que a deveria auxiliar. A grandeza que aspiras, gostarias de obtê-las como com lisura. Não trapacearias, mas aceitarias vencer um jogo sujo. Precisas, grande Glemes, que te grite. É assim que se faz, caso queira tê-lo. E o que mais temes fazer, temerás mais por não tê-lo feito. Apressa-te para que possas instilar coragem ao teu ouvido, né? Em teu ouvido. Fustigando com minha língua, olha aí, Mateus, fustigando com minha língua valorosa tudo que te impede de aceder ao círculo dourado, que o destino e a ajuda sobrenatural parecem já ter te coroado. Né? Então, a Lady Macbeth, né, começa aqui a primeira fala dela, ela já se apresenta como essa mulher, né, que vê o marido como cena 5. Ah, tá. Então, veja, ela lê aquilo e já percebe. Ambos, né, Macbeth e Lady Macbeth, eram gananciosos, né? Eles tinham essa vontade, né, de ganhar, de poder. Só que ela via o marido como fraco de intenção, né? Ele até queria ser rei, mas ele não iria nunca fazer o que ela pensou ali, né? Ou seja, matar o rei para que aquilo que ele já seria, né, de fato, já foi prometido ali pelas bruxas, para ser rei, para não esperar, né? Então ela fala, ó, volta logo que eu que vou chegar no teu ouvido e vou falar isso, vou te incitar, né, a matar conseguir logo chegar ao trono, né? Ela é assim, uma mulher, como vocês viram aí, a gente vai falar mais um pouquinho dela depois, né? E aí ela lê essa carta, né? E fica ali aguardando, né? E logo em seguida o servo, né, chega falando que o rei também viria, né, para passar ali a noite, só que não deu tempo de avisar, então ele já está vindo, está chegando, tal, e ela se apressa ali a pensar, a se organizar, e aí eu coloquei aqui uma das falas dela, né, quando ela fala assim: venham espíritos que instilam as ideias mortais, desassexuai-me. Ó, o que ela está pedindo? Ela é mulher, ela está pedindo para os espíritos, né, que venham e tirem, né, desassexuai-me, né, ou seja, mude meu sexo aqui, me faça homem o suficiente para fazer o que eu preciso fazer, né? Então, em vários episódios, eu coloquei aqui, daqui a pouco nós vamos ler, ela se mostra como qual o nome da outra lá? A da tragédia grega que matou os filhos? Fugiu o nome da coitada lá. Alguém lembra aí? Eu falei dela na última aula e agora esqueci o nome. Bom, a que matou os filhos, né? Que eu não lembro agora o nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Ela também faz relação a isso, né? A maternidade, a essa coisa, a querer se desvencilhar, né? Dessa mulher que, para a época de Shakespeare, né? Enfim, para várias épocas, né? Até hoje, né? A visão da mulher, né? Que não tem essa força esse ímpeto de fazer esse tipo de coisa, né? Ela tem esse desejo. E aí o rei chega até a casa de Macbeth, né? Macbeth já havia chegado também, já tinha tido ali uma conversa com a sua esposa e ela, né, enchendo a cabeça dele ali, falando, né, ó, você é um fraco, você não consegue, eu sei que se eu deixar por você, você não vai fazer nada e você vai ficar aí só esperando até que um dia o rei morra. Então,
eu vou ter que fazer alguma coisa por você. E aí, nessas conversas, ela fala isso aqui, né? Ó, já amamentei e sei quão suave é amar o neném que me suga. Mesmo estando a sorrir para mim, arrebataria o seio de suas gengivas desdentadas e saltar-lhe-ia os miolos, se assim o tivesse jurado, como você fez em relação a isso. Né? Então vejam que mulher, né? Ela fala, ó, se eu já amamentei. Outro ponto aqui, ó. E nós não sabemos quem é esse filho que ela já amamentou, né? Nós não sabemos se é um filho que morreu, né? Se é um filho de outro homem, porque o Macbeth, ele não tem herdeiros, né? Nós vamos ver isso mais na frente, lá nos próximos atos. Né? Eles não têm herdeiros, esse é o grande ponto, né? O Macbeth não tem herdeiros. Mas ela fala que já amamentou. E ela sabe como, né, como é isso, como é tão bom esse momento ali, né, de mãe e filho, mas ela fala, ó, mas se eu tivesse jurado, eu faria isso aí, tiraria ele do meu peito, né, saltar-lhe os miolos, né, se assim tivesse prometido. Igual, né, o Macbeth havia prometido que iria matar o rei. Então vejam que danada, né, ela assim... E é muito legal vocês pensarem nisso, né, nesse começo, como que ela é, e depois a morte do rei, como ela vai ficar. Parece não ser a mesma pessoa, né? A mulher que no começo ela vai, ela quer, ela faz e manda o marido fazer isso, e vai lá, pega a arma e suja de sangue, e planeja tudo, né? De forma muito fria. E depois, quando a coisa acontece, ela se perde, né? Eu não vou ficar falando que a gente vai chegar lá ainda, né? Para quem não leu, então. Mas guardem isso, essa diferença que nós vamos perceber entre ela antes e ela depois da morte, do assassino do rei, né? Então, ó, e aí acaba lá o ato 2, aliás, o ato 1, e no começo do ato 2 é justamente ali com o Macbeth, né? Quando eles vão dormir, né? O rei já está no seu quarto, nos seus aposentos, com os soldados lá, né? E o Macbeth vai em direção ali ao quarto para concluir, né? Matar o rei. Só que nesse caminho ele tem uma alucinação, né? Ele fica vendo ali uma adaga flutuando e ele já começa, né? Tendo esse movimento ali de loucura, de alucinação. E é isso, ó. Macbeth, nos dois primeiros atos, né? Ele que está passando, né, alucinações e depois ele vai ver lá o fantasma do rei sentado, né? Lá na cadeira e tal, tal, tal. E Lady Macbeth, não. Ela tá, né? Ela é a consciente, ela é a ação, e depois troca, né? Os papéis são trocados, são invertidos. Ela começa a alucinar e ele que fica ali tentando, querendo, vou me vingar, eu vou fazer isso, né? Então, já é algo a gente pensar também lá, depois que vocês lerem um artigo que eu vou mandar, tá? E aí, finalmente, né, o rei, aliás, Macbeth mata o Duncan, né, o rei. Só que aí eu coloquei aqui, acho que eu troquei. A Lady Macbeth, né, fala para o seu marido, para o Macbeth, que não conseguiu, porque primeiro foi ela foi lá tentar matar, né, já que o marido não estava conseguindo, não tinha coragem, e ela falou, não, eu mesmo vou fazer isso. E foi lá, mas ela não conseguiu. Ela falou assim, ó, aliás, eu não coloquei aqui a fala dela, mas ela fala que não matou o rei porque, ao vê-lo, ele parecia muito com o seu próprio pai. Vê que negócio, né, assim, interessante. Porque ela já havia visto, né, já tinha visto várias vezes o rei, inclusive no mesmo dia, e porque só naquele momento que ela percebe o rei muito parecido com o próprio pai. Né? Que relação, assim, né, existe entre isso? E aí, lá no artigo, vocês vão ver que logo em seguida, quando ela fala isso aqui sobre o pai, ela relaciona ao marido. Ela fala, meu marido? Ela faz uma pergunta. E aí, a pessoa vai analisar lá, né, no sentido psicológico, essa questão da maternidade, da relação de pai com o filho, né, com o marido. Inclusive, lá no artigo, vocês vão ver também que o Harold Bloom, ele sugere, né, que uma coisa que Freud não observou. Ele fala, ó, Freud não observou o seguinte,
No começo, Lady Macbeth, ela fala muito mal do marido. Ela fala que ele é fraco, que ele não presta, que ele é, enfim, né? Não é um homem. E ele fala, será que essa infertilidade, né, que tem nesse casal aí, não era o Macbeth, né, que tinha, e ela jogava toda a culpa por não ter filhos, né, nele, né, no Macbeth. Então, fica aí pra gente pensar depois, né. E ela fala isso, que pareceu muito com o pai dela e não conseguiu. O Macbeth já havia matado o rei. E, bom, eles ficam ali, só com as mãos sujas, e aquela confusão, e agora, né? Eles vão para o quarto para lavarem a mão. E nisso, em seguida, eles escutam, né, alguém batendo lá na porta, aquele barulho, né? Até que o porteiro vai lá e tem aquela conversa e abre, né, a porta para o Macduff e o. Ai, acho que é o Malcolm, né? O Malcolm e o Donovan, que são os dois aqui, os dois filhos do Duncan, do rei. E aí é o próprio Macduff que anuncia a morte do rei, né? Quando ele chega, ele fala: Ó, o rei mandou que eu viesse logo cedo para acordá-lo. Vou lá. Ele vai e volta para essa notícia horrorosa, né? E todos começam a se esperar. Lady Macbeth começa a passar mal. Ninguém sabe se de fato, né? Isso ali foi né? Ela estava fingindo ou se foi real, né? Nós não sabemos isso. O fato é que anuncia a morte e eles ficam naquela conversa e tal, e falam, ó, vamos tentar nos controlar, né? Voltar a raciocinar melhor e daqui a pouco nós vamos nos encontrar aqui para conversarmos. Só que o Malcolm e o Donovan, né, os dois filhos do Duncan, eles não se juntam aos outros e fogem faltou um R aí, por precaução, né? Então, porque eles falam, ó, há um traidor, matou o nosso pai. Então, se essa pessoa, a intenção dela subir ao trono, então nós somos aqui, né, as próximas vítimas. Então, vamos fugir, vamos embora daqui. E aí eles saem, né? Cada um vai para um lugar. E logo em seguida, quando o Ross está conversando com o Macduff, ele fala, né? Ele pergunta onde está o Macbeth e fala, então ele vai ser o próximo rei. Ele faz essa pergunta, né? E o Macduff responde, ó, ele já foi nomeado, ele já está seguindo lá para nossa cidade, agora o nome fugiu, mas ele já está seguindo para ser lá coroado, para ser o próximo rei, né? Só que eu pulei uma coisa aqui que é interessante. Quando o Macduff vem anunciar a morte do rei, o Macbeth, ele fala, eu preciso ver isso, né? E vai lá, e ao ir no quarto, né, ao chegar lá, para fingir que vai ver o rei morto, ele mata os dois, né, os dois soldados, os dois homens que estavam bêbados, né, que na verdade estavam drogados, que a Lady Macbeth havia colocado, né, uma substância lá para eles dormirem, e ele mata esses dois homens, né? E a desculpa que o Macbeth dá para os outros é que eles eram os assassinos, então não havia o que falar, era matar e pronto, né? E aí isso depois vai voltar, né, como uma prova ali contra o próprio Macbeth, né? Nós vamos ver depois. E assim termina o ato 2, né, com essa notícia que ele será, que foi nomeado, né, e será o próximo rei, tá? E aí, aqui eu coloquei, para a gente, né, terminar essa parte aqui, já um pouco do que vai ter lá no artigo que eu vou enviar para vocês e que será a nossa conversa já hoje, mas também principalmente no próximo encontro, né? O Rafael, né, esse rapaz que escreveu o artigo, ele coloca assim, ó, existe uma contradição em Lady Macbeth, como aponta Freud. Ao se dessexuar, acho que coloquei errado aí, dessexuar, em função de seus instintos homicidas, esquece de que a sua feminilidade teria um papel-chave na perpetuação da sua linhagem, o de preservar a analidade ou de sua ambição, lançada através de um crime. Então, ficou aqui algumas palavras cortadas, mas o que ele está falando? Ó, ao pedir que ela seja, né, ao fazer aquele pedido lá aos espíritos, né, de dessexuar-se,
ela não percebe que a sua função de ser mulher e trazer, né, a sua fertilidade, colocar ali, né, a sua feminilidade, teria um papel central nisso aí. Porque qual é o sentido do Macbeth tornar-se rei se ele não tem nenhuma descendência, ele não teria ali a sua descendência, não iria perpetuar-se, né, no trono, porque eles não têm descendentes, eles não têm filhos. E aí vai ser aquele ponto lá, voltando a que eu falei no começo, né? Que para o Harold Bloom, né, que concorda com Freud e outros, esse é o ponto-chave da peça, é essa fertilidade ou infertilidade, e como isso causa um problema, né, depois que a Lady Macbeth comete junto com seu marido, né, esse assassinato, e eles começam a perceber que, e agora? Né? O que é que nós vamos fazer com isso que nós temos aqui, né, daqui para frente? Então, é por isso que vem na cabeça do próprio Macbeth, a partir de agora, né, ó, o banco, isso, Medeia, né, Carolina, agora que eu vi. Exatamente, era Medeia, que eu estava procurando o nome, né, que tem como relacionar aí com a própria Macbeth, a Lady Macbeth. E aí, esse artigo, né, e o Freud e o Harold Bloom falam isso, porque essa peça ela foi pedida, né, foi encomendada pelo rei para ser apresentada na corte do rei James I, né? E tem toda a história por trás, né, das rainhas de lá que não tinham herdeiros, porque a rainha nossa, eu vou abrir aqui para lembrar o nome dela, que ela não conseguia ter filhos, né? Ela não conseguiu deixar um herdeiro ao trono, e por isso que o James sobe ao trono ali como o herdeiro mais próximo, né? E aí o Freud fala que Shakespeare juntou que esse era o tema, e colocou aqui em Macbeth o tema, né, do casal que sofre com isso de alguma forma, né? É claro, não é o tema central assim, no sentido de estar falando lá no texto, mas tá por trás, tá ali, tá guiando todas as ações deles, né? E a conversa toda. Então, quando vocês lerem lá, vai ser melhor para a gente comentar esses aspectos, então eu vou deixar para a semana que vem. Ui, Lua, minha gata acordou. Bom, pessoal, então, agora é nossa hora de conversar, tá? Que é o cafezinho, tá? Nesse calor. Pode ser cafezinho. Eu tomo café em 37 graus, eu tô tomando café, né? Então, para mim, não tem problema não. Café no calor, tá tranquilo. Mas é o nosso cafezinho agora, é o momento da conversa. Quem quiser comentar, quem quiser falar algo, pode ficar à vontade aí para começar. Sobre alguma impressão de vocês, algum trecho que queiram ler, qualquer coisa, tá? Se não tiverem nada, vocês vão inventar. Não, eu não tinha me atentado a isso eu nem tinha passado batido o fato de quando a bruxa fala lá com a mulher grávida das castanhas, é relacionado a Lady Macbeth? É alguma... Não. Não diretamente, assim, se for, nós não temos essa informação, Sandra, mas assim, o que eu pensei em relacionar foi da mulher que é grávida, né? Então, trazer essa relação de mulher, filho e o marido, né? Então, que traz de novo lá com a Lady Macbeth e o marido dela, mas se era ela, não, eu acho que não. Até porque a cronologia não ia dar certo, porque ela fez aquilo muito próximo, né? E a Lady Macbeth não estava grávida, então... né? Talvez não desse certo pensar nisso, mas... Eu não pensei assim, que fosse, de repente, um acontecimento relacionado aí, porque eles tiveram um filho, então, né? Pelo que, não sei, talvez, né? Uhum. Ou só no filme que criaram isso, né? Não, várias pessoas cogitam isso, né, Sandra? Porque que ela fala, ó, eu já amamentei. Então, ela foi mãe. Só que Macbeth não tem filhos. Só que Shakespeare não explica se ela teve filho de outro, se esse filho morreu, ele não fala nada, né? Então fica esse ponto em aberto. Porque, assim, como eu li só até o ato 2, né?
fica claramente, assim, o que fica claro é que ela talvez se ela não tivesse essa maldade, né, ele não teria cometido, ele tinha a ganância, a ambição, mas ela, né, eles tinham, e aí por eles não terem tido filho, não sei o que aconteceu, talvez eles tivessem um amargor, né, assim, eles não tinham uma sensibilidade, não sei. Fica bem aberto, dá pra gente comentar e cogitar muita coisa aí nessa relação deles, né? Porque ela, na verdade, ela aparece agora, depois ela vai sumir e vai aparecer só depois, né? Já ali próximo da. Eu não vou falar, não, Sandra, não vou dar spoiler não pra você, não. Não, mas Mas aí ela vai aparecer depois, lá em alguma situação. Mas aí ela deixa muito aberto, porque o Shakespeare não conta muita coisa sobre eles, mas ao mesmo tempo, saber sobre eles é entender melhor a peça, né? E aí, como você falou, né? Os dois eram ambiciosos, eles queriam, só que ela tinha um negócio assim, né? Não, ele vai. É uma coisa assim muito forte, né? Uma diferença muito grande para você pensar, né? Uma força de uma mulher, né? Como pode ser tão destrutível, né? Se a mulher não for sábia, então ela pode fazer, né? Levar aí o Sabrina, rei. Oi. na versão que eu li aqui, não sei se foi a mesma versão que todo mundo leu, eu acho interessante quando ele está lá pensando, né, no que ele vai fazer, e ele pensa, nossa, mas o rei é um homem tão honrado, ele é tão humilde, eu não devo fazer isso. E ele começa a querer desistir do plano, e a Lady Macbeth fala para ele, se você foi homem o suficiente para me contar desse plano, se você foi homem o suficiente para planejar, agora você vai executar, tal qual eu faria isso com meu próprio filho se eu tivesse prometido. E ele aí naquele momento fala, isso que você me disse, me deixou novamente de frente ao plano, eu vou executar. Então você vê, ele era um guerreiro tão admirado, né? Ele era um chefe tão admirado e ele deixou que a mulher dele envenenasse, né? Mesmo ele já tendo desistido na cabeça daquilo. Ele falando, eu não vou mais fazer. É um cara honrado, é um rei humilde, eu não vou fazer isso. Eu aceito o meu papel aqui como eu tô. E ela fala, não, você vai executar. E ele acata piamente o que ela diz, né? Ele não, em nenhum momento ele fala, não, mas vamos pensar melhor. Ele simplesmente vai lá e faz. Uhum. Ele é muito, assim, né? Guerreiro, mas assim, quando em casa, né? Ele é muito fraco em relação a ela, né? E porque Ela é o como se, domina. sim, né? Então, aí é quando o Harold Bloom pensa, né? Ó, talvez o Macbeth tivesse meio que uma dívida com ela, talvez de não ter conseguido dar filhos. E aí eles vão levantando, né, algumas suposições, porque parece que ela tem alguma coisa assim muito forte contra ele, né? Você é um mole, você é um, né? Nem é homem, tua palavra, eu sei que você pensa aqui, daqui a pouco já está desistindo, então você não vai desistir dessa vez, né? Ela tem um negócio muito forte, uma maldade ali, pensando nele. Então, é Ô, levantado, né? Sabrina, e aí eu pensei nisso, mas aí depois, quando ele contrata os assassinos para matar o Duncan, né? Ele não comunica, né? Assim, aí ele já faz sozinho, né? Para matar o rei, Sandro Duncan, você Não, fala? não, Duncan não, desculpa. Quando é para matar o amigo, né? Aí ele já, quando ele contrata os assassinos lá, né? Aí ele já, ele ela não participa da trama, né? Então, é Ele isso. já, Depois da morte do Duncan, do rei, os papéis eles se invertem. Ela que começa a ficar, né? A fraca que começa a ter visão, ela começa a não conseguir dormir, né? Tendo visões, ilusões ali, né? Vendo coisas. E ele não, ele agora passa a ser o que vai tomar atitudes, tal, tal, tal. E aí é que Freud pergunta, mas o que foi que aconteceu aí? Por que essa mudança tão rápida, né? Ele vai levantar uma série de questões aí sobre isso. Ele fala, inclusive, que uma das coisas que ele trazia lá para a clínica dele, para, né, as pessoas, que quando o ser humano quer alcançar muito uma coisa, né? E aí, quando essa coisa vem rápido demais, ela traz
o resultado inverso na cabeça da pessoa. Chegou tão rápido aquilo, mudou tão rápido que eu não sei o que fazer com isso agora. Aí talvez seja isso que aconteceu com a Lady Macbeth. Ele fala, ou isso, ou tal coisa. Ele vai trazendo várias questões. Aí é bem interessante isso. Mas ela muda. E o Harold Bloom fala que, assim, Shakespeare, ele se baseou lá num fato histórico, né, do Macbeth que existiu, né, e ele junta ali algumas histórias que, na realidade, isso teria durado 10 anos, né, no que ele pegou de fatos reais, lá que Shakespeare pegava muito, né, ele pegava, apesar de não ser uma peça histórica, né, essa, mas tem também, e aí ele falou, mas na peça ele coloca em 7 dias, tudo isso aconteceu em uma semana. Então é muito rápido para ter essa mudança, ter essas coisas nos personagens. Mas se você olha com essa visão, né, que passou mais tempo, aí talvez faça mais sentido. Mas aí é muita, não tem, ele não dá muita informação, né? O interessante é isso, ele deixa assim, né, se virem, fiquem imaginando aí, pensem o que pode ter acontecido. Mas é muito. O Matheus está por aí, tá ouvindo, Matheus? Que às vezes eu, como tá sem câmera, eu acho que fica. Gênesis também? Pode falar, Matheus. Acho que só para avisar que tá ouvindo, né? Eu acho. Ou não? Não, era só para. Oi. Era só Oi. para comentar aqui. É só para complementar o comentário da colega que fez antes, porque Macbeth ele realmente não queria, e isso fica perceptível acho que na cena 3 do primeiro ato, se eu não me engano. Quando ele tem uma fala dele aqui à parte, e ele fala assim: se o fado me quer rei, que me coroe sem que eu me mova. Mas aí você percebe que ele manda a carta para a esposa, igual a colega falou. Por que ele mandou? E é ela que incita. Então, eu achei interessante essa parte. Por que ele fez isso? Por que ele teve que comunicar, sendo que ele não queria? Uhum. Não, pelo que eu vejo dele, ao mandar essa carta, é que ele é bem assim. Eu acho que ele tinha, né? Ele gostava da sua esposa, ele queria compartilhar assim: ó, aconteceu isso, já foi a primeira profecia, já deu certo, então eu quero dividir isso com você. Não que ele quisesse, assim, logo matar em seguida o rei, né? Mas, como ele fala, do fado. Se os fados, já, ou seja, o destino quer, vai acontecer, eu vou esperar. Só que Lady Macbeth não quis esperar nada, meu filho. Você vai matar o. Nesse caso, ele forçou o destino, né? A outra profecia foi dada a ele. Essa foi ele que foi lá e fez, né? Vou acelerar aqui o processo, não vou esperar acontecer. Foi. Pois é, que fado, que nada. Eu que vou fazer, eu que vou agir aqui e, né? Pois é aí o grande erro dele, né? Quer dizer, teve vários, mas o primeiro aí foi, na verdade, foi ouvir a mulher dele. Começou errado, coitado, né? Mas enfim, Gênesis quer falar algo, tá aí caladinho, meu filho. O professor Gênesis. Não sei, às vezes ele tá. Tá. Eu sempre fico impressionado, né, com a profundidade, a clareza e a capacidade, né, de articulação e de assim, trazer novas perspectivas, novos olhares. Realmente, a minha leitura destes 2 primeiros atos, minha percepção ficou muito voltada a essa questão da honra mesmo, né? Essa fala, acho que é do banco, né? Que eu não perca a honra buscando mais honra, né? Então, eu estava com essa perspectiva somente, mas esse olhar realmente sobre essa questão da feminilidade perdida de Lady Macbeth, né? Porque na versão que eu li, onde a tua traduz por de sexuai-me, né? Ela diz, olha, libera-me ou liberta-me do sexo, né? Do meu sexo. Então, é realmente um olhar diferenciado que me parece que nesse
próximo ato, né, no ato 3 aí, vai ter algumas repercussões interessantes. Então, aguardemos. Nossa, já se falando aí, eu fiquei pensando mais mil coisas aqui, né? Porque dá para fazer uma relação muito, muito boa com o que a gente está vivendo hoje, né? Você vai pensar, né, nessa ânsia por não querer ser o que é, né? Eu sou mulher, mas eu vou fazer o que eu quiser, eu não tenho nenhuma obrigação com a minha natureza, não que aqui eu sempre gosto de falar, deixar claro que eu não gosto de nenhum extremo nem o outro, tá? Eu não fico aqui nem para um lado, né, puxando o saco de ninguém, nem ideologia alguma, mas isso é muito óbvio, né? Você querer negar a natureza é muito forte, né? Ela não tem como você negar ela por muito tempo. Ela chega, ela vem, ela se impõe, é a realidade, é a vida. Então, essa coisa dela de querer, né, negar a si, né, a sua natureza feminina, né? Tem muita coisa para conversar, eu não sei vocês, mas eu fico imaginando um monte assim, né? Muitas. Que Porque ela geralmente, né, Sabrina, assim, a mulher seria mais prudente, a mais, né, a conselheira dele, né? Ela ia e ela pede para, né, se livrar disso, né? Que ela queria ter a força. É muita coisa. Nem só força, né? Tem uma parte que ela fala, ela pede crueldade, ela pede falta de É, remorso. Pois é, ela vai ao extremo, né? Que nem parece que a visão, né, que ela tinha assim de ser homem, né, é uma coisa bem terrível também, porque, né, o próprio Macbeth, que ele vê, o rei é tão bom, né, tão veio para aqui para minha casa, me deu esse novo título, deu um presente para minha mulher, né, que ele dá um presente para Macbeth, falando que ela foi uma ótima anfitriã. E aí tudo isso e do nada ia, né, matá-lo assim, né, de uma hora para outra. Então, o próprio Macbeth, como um homem, né, não tem esse pensamento que ela tem, de maldade, de crueldade. Então, talvez, o que é que essa mulher, né, passou para ela pensar assim na vida, né? O que é que ela viveu? Esse filho que ela teve, será que foi com, né? O que é que aconteceu na vida dela para ela chegar a esse ponto de, né, vou jogar tudo e não quero, eu quero ser terrível, né? Então, teria muita coisa para a gente comentar nesse sentido, mas assim, pensando nela, né, com o que ela não quer ser, o que ela, né, onde ela chegou. Tainá quer falar alguma coisa? Tainá é fofinha demais, ela acorda 4h30 da manhã para estudar. Corajosa. Eu acordo 6 horas Ai, agora. Obrigada, porque eu tenho que trabalhar para estudar 4h30 da manhã. Parabéns, Tainá. Muito bom. obrigada. Eu acordo cedinho. Eu vejo. Esses primeiros atos eu li na madruga também, sem sono, na insônia, tá 3h30, 4 horas da manhã, lendo e estudando. Olha aí, pelo menos produtivo, né? Eu tinha muito insônia na adolescência. Hoje eu tenho muito sono. Eu realmente, se me deixar, eu durmo muito. E assim, aqui em Goiânia, esse calor, eu não tô nem aí, né? Parece que no calor piora, eu fico com mais sono. Hoje eu deitei, eu cheguei aqui em casa às 2h30, aí eu fui estudar um pouquinho. Aí depois, 3 horas, eu falei, não, eu vou descansar, né? Eu mereço descansar. Só que esse eu mereço, eu achava que era 20 minutos. Eu acordei 4h30, maluca. Eu disse, meu Deus, 1h30 eu dormi, não posso fazer isso, não. Eu amo dormir, eu gosto muito. Eu achava que era coisa de adolescente, né? Mas não mudou muita coisa, não, né? Eu cresci, entre aspas, né? Fiquei mais velha, mas eu tenho muito sono. É incrível. Ai, meu Deus, essa gata tá louca. Bom, pessoal, então, como né, já passamos aqui do tempo em que eu acho que eu tinha marcado com vocês, para não, né, tomar mais a noite aí do sábado de todos, então eu vou mandar para vocês esse artigo que eu estou falando. Nós, semana que vem, né, teremos a segunda parte, né, com os 3 últimos, né, o ato 3, 4 e 5º, né, e 5. E esse artigo, para aí caso vocês queiram ler, né, seria interessante, porque a gente já tinha mais algo a comentar também, né? Então, ficamos combinados assim para a semana que vem, no mesmo horário, tá bom? Sábado que vem. Eu não vou poder participar, uma pena, mas Eita, bom encontro.
É uma pena mesmo. É tão bom ao vivo, né? Mas depois eu vejo a gravação. Tá. Então, os demais conseguem, se não, a qualquer coisa avisa. Eu sim, por mim tá marcadinho. Tá. Então obrigada, pessoal. Um ótimo final de semana, para restinho do final de semana aí, para vocês e até semana que vem, se tudo der certo, se Deus quiser. Obrigada, igualmente, Sabrina. Tchau. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada. Gente, Obrigada vocês- pela aula. Boa noite para vocês, gente. Obrigada, Carolina. Boa Tchau. noite para Tchau, todos. tchau. Tá, Gênesis, depois você fala lá se conseguir, né?